70% dos viciados em internet sofrem também outra dependência. E aí a gente volta para o jovem. Meus caros, nós percebemos que cada vez mais o consumo de medicamentos, especialmente medicamentos voltados para o combate à ansiedade, tem aumentado muito. O consumo de substâncias como cigarro eletrônico. E esse processo, né, de dependência, ele muitas vezes surge para suprir uma ausência, um problema que está mal resolvido nele. Uma crise familiar, uma ausência dos pais. Porque imagina, por exemplo, um típico garoto que está mergulhado nessa realidade. Isolamento social, provavelmente sofre bullying na escola. E aí onde é que ele é acolhido? Na plataforma digital, no canal online, onde ele joga aquele jogo. E aí, nesse universo que ele vai ser, entre aspas, acolhido, ele se torna uma presa fácil para alguém que tem ali, né, a possibilidade de oferecer a ele o que ele quer receber, que é atenção. E isso vai trazendo a exposição dele a criminosos de todos os tipos. Esse negócio de rolar um TikTok e Instagram é a materialização desse produto sem fim. Exatamente. Que é a lógica que foi inaugurada pelo Netflix. Acho que a questão do vício nas redes só se trata individualmente. Regulamentação é muito complexa e não muda muito a questão. Concordo que tem que se tratar individualmente. O problema é que o indivíduo sozinho ele é muito frágil perante a estrutura. Entendeu? Como é que Paulo, enquanto indivíduo, vai lutar contra o TikTok? Como é que Paulo, enquanto indivíduo, vai lutar contra o Instagram? Como é que Paulo, por exemplo, vai proteger a filha dele ou os eventuais futuros filhos dele do impacto que as redes sociais, que o smartphone, que as plataformas digitais têm sobre os mais jovens? É impossível o indivíduo sozinho enfrentar isso. Isso eu falo com conhecimento de causa, mas eu não quero tornar-me como exemplo. Converse com os pais, né? Converse com os pais, por exemplo. Tente conversar com o pai sobre como é que ele controla o seu filho em relação ao YouTube. Muitas vezes ele não conhece a linguagem. A gente está falando de pessoas que não conhecem a linguagem. Mas como é que você consegue impedir que ele deixe de usar? Se ele não usar na casa dele, ele vai usar com um colega dele, Lu. O pai não está 24 horas por dia ao lado do filho. Não tem como. Entendeu? A questão não é você impedir dele ter acesso a essa informação. É como educá-lo a como lidar com essa informação. Uma lógica, um debate interessante sobre isso é a questão das drogas. Não é se você vai ter acesso às drogas. É se você vai saber lidar quando você estiver diante das drogas. Esse poço é meio que sem saída, né? Porque a solução proibicionista daria errado e a liberalista já está dando errado também. Não é a proibição que a gente está propondo. Pelo menos não é a proibição que eu acredito. Porque proibição, para mim, é um tiro no escuro. É a regulamentação. E aí só as instituições oficiais, e aí leia-se escola, Estado, Ministério Público, tem capacidade e poder de enfrentamento em relação a isso. E mesmo assim as escolas estão batendo cabeça, a gente trabalha junto em uma instituição, você sabe qual, que tem uma dificuldade gigantesca em relação ao uso do celular. Não é verdade? E eu estou falando daquela que é a maior. A mais poderosa, para ser mais exato. A gente trabalha junto, a gente vivencia isso no dia a dia. Não é simples. Não é simples. E assim, não espere que eu tenha resposta, viu? Porque eu não tenho, não. E vocês que são meus alunos, para quem não me conhece pode até estranhar, mas quem é meu aluno sabe que eu não me esquivo em hipótese alguma de dizer eu não sei. Pelo contrário, eu acho que a frase eu não sei é libertadora, porque nos incita a procurar respostas. Quando a pessoa fala eu sei, acabou a discussão. E Plutarco, né, voltamos aos antigos, Plutarco disse que o conhecimento ele não é um vaso a ser preenchido, ele é um fogo a ser aceso. Então a gente toda hora tem que estar quebrando cabeça. Vamos para mais números. Agora vocês vão se assustar, viu? Agora vocês vão se assustar. Olha essa. 60% dos casos de dependência tem relação direta com o aumento do conteúdo sexual online. E aí, tá bom para você? 60% dos casos de dependência tem relação direta com o aumento do conteúdo sexual online. A gente tá falando de quê? Vício em pornografia. E é óbvio que vai ter vínculo com vício em pornografia. É óbvio. Porque é dopamina. Dopamina, constantemente. Você provoca nos indivíduos uma dessensibilização da questão sexual. E aí, muitas vezes, esse garoto, o primeiro contato que ele vai ter com a discussão sobre sexualidade é assistindo RedTube, é assistindo XTube.
16% dos jovens de 9 a 17 anos afirmam já ter recebido conteúdo impróprio. A gente está falando aqui de um garoto ou de uma garota de 12, 13 anos recebendo, por exemplo, nudes. Você tem noção do quão grave é isso? Do quão assustador é isso? E olha que a gente nem entrou no debate do soft porn, que é uma discussão que eu vou fazer em sala esse ano. Nas turmas do segundo ano, eu vou fazer essa discussão. Eu vou assumir esse risco, porque é necessário, é meu papel enquanto professor. Aí vamos aos custos do vício em tecnologia. Agora é para surtar. 57% dos acidentes de trânsito tem vínculo com o celular. 57%. A gente está chegando num nível que o celular está provocando mais acidente do que o álcool. Você tem dimensão do que é isso? O celular está começando a se aproximar de superar o álcool em termos de responsabilidade pelos acidentes. As redes sociais já abusam da tendência humana a se viciar, mexendo com a libido dos usuários, o problema triplica. Teoricamente, todo usuário de TikTok tem idade mínima que não lembro, 13 anos, se eu não me engano. Por isso que eu falo que a regulamentação parece inútil. Acredito mais nessa proposta educativa mesmo. Se a regulamentação atual não funciona, tem que se rever uma nova regulamentação. Não existe ausência de lei, existe lei ruim. E lei ruim tem que ser aprimorada. Camões dizia, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Aí vem aqui, e isso ainda é completamente normalizado na sociedade. Completamente. A vulgarização da sexualidade. A vulgarização, vamos tratar de vulgaridades. Eu não estou falando aqui de liberdade sexual, estou falando de vulgaridade. A vulgaridade da sexualidade é algo normal. As pessoas normatizaram. As pessoas tratam a vulgarização da sexualidade como se fosse algo assim, beber água. E aí você tem, por exemplo, crianças de 12, de 13 anos, de 11 anos, falando de iniciação sexual, que isso é estranho. A legislação brasileira vê isso como tá? O TikTok está na área do soft porn. Eu concordo. Já pode pesquisar qualquer coisa lá que vai aparecer algo relacionado. Eu concordo. Tá diretamente vinculado ao soft porn. Tá? É perigosíssimo. Vamos para outro número. Usos de dispositivos eletrônicos diminui consideravelmente a capacidade comunicativa de crianças. Sabe quem disse isso? Harvard. UFC. Harvard e a UFC falou isso. Mas eu gosto de número. Eu sou professor de humanas, mas eu adoro dados. Porque o dado ele traz a concretude do problema. Ó, exposição demasiada a celulares pode desencadear Alzheimer precoce. Sabe quem disse isso? A Current Alzheimer Research. Current Alzheimer Research, um dos principais centros de pesquisa sobre Alzheimer no mundo falam sobre isso. Então a gente tem aqui a diminuição da capacidade comunicativa de crianças, o aumento da questão dos riscos em relação ao Alzheimer, aumento de acidentes, 60% de dependência está vinculada a conteúdo impróprio. Cara, é um debate para ontem. É um debate para ontem. Tá? Então, é perigosíssimo, é uma questão que a gente precisa se atentar, que a gente precisa trazer e tem que discutir nas escolas e na mesa de jantar. As famílias precisam entrar nesse debate, as famílias precisam entrar nessa discussão. Até porque nenhuma legislação se solidifica se ela não tiver adesão individual familiar, entendeu? Então não adianta, por exemplo, eu criar uma legislação de cima para baixo e não conscientizar e não criar simultaneamente um processo de conscientização das pessoas. Porque vai ser lei para inglês ver. Vai ser mais uma lei e nesse processo de mais uma lei isso pouco ou nada vai resolver.